Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um render isométrico desse jeito aqui para você postar no seu Instagram. Bora lá pro vídeo. E já começando aqui na tela do Lumion, pessoal, para mostrar para vocês, esse aqui é o nosso ambiente, né? É um quarto que eu modelei aqui, né? E aí eu modelei dessa forma. Eu botei aqui, se vocês repararem, eu tô na aba de modelos e a gente vê que tá tudo separado aqui, ó. Todos os bloquinhos separados, ó. Esquadria, cortineiro, parede, essa parte aqui de trás também, ó. Aqui o piso, a parte de baixo do piso, ó. E aqui tudo tá separado, ó. Então dessa forma aqui eu fiz uma layer separada para cada um dos objetos. Lá no SketchUp eu fiz um modelo só pro piso, só para essa parte de baixo aqui, né? Só pro rack, TV, parede, essa parte aqui que eu chamei como se fosse uma marcenaria, né? A cama, tudo separado aqui, tá? Então, ó, se vocês olharem aqui em cima, eu separei todas as layers, pessoal. Se eu ativar essa layer de fundo aqui, a gente vê, ó, que eu peguei esse bloco gigantesco aqui para simular a parte do fundo da nossa imagem, né? Porque se eu não tivesse, se fosse dessa forma aqui, na hora que eu for para minha cena, aqui e eu vim na visibilidade de camada e eu desativar o fundo, ele vai ficar todo branco aqui, né? Na hora de renderizar, ó, ele pode até dar certo. Mas aí o que acontece? Se você, por exemplo, olhar um pouco ali pro chão, talvez, se você voltar aqui, ó, a gente tem aqui o piso e tem um céu. Se você acabar não conseguindo deixar tudo muito branco, vai ficar essa divisão aqui, na parte na parte da divisão ali do céu e do piso aqui, né? Se você reparar, eu escolhi aqui esse arquivo do Lumion, aqui, ó, que é o todo branco, porque geralmente a gente escolhe esse plano, ou às vezes aqui essa da montanha, para simular umas montanhas lá atrás. Dessa vez eu escolhi o branco aqui. E aí voltando aqui, para não correr o risco de mostrar essa divisão do céu e do piso, eu botei aqui, nesse caso, ó, como ficou bem apertado ali, não dá pra gente ver muito bem a divisão. Mas aí, pra solucionar esse problema e eu conseguir até botar outros tipos de cores, né, eu botei ali um bloco pra ser esse fundo aqui, né, que é aqui, se eu voltar na cena e ativar, é esse bloco aqui. E aí, se eu escolher um material diferente aqui, né, eu posso botar um branco, um azul, ou sei lá, uma cor diferente aí, um cinza, né? Eu posso simular aqui alguma cor para ser o meu fundo aqui da cena. E aí, voltando aqui, ó, eu botei aqui uma layer de luzes, né? Que aqui, ó, se a gente for na cena noturna que eu fiz, aqui eu deixei essa layer de luz em cima desativado, porque se eu ativar aqui, ela fica muito estourada no tipo de cena noturna, tá? Eu vou explicar para vocês quais os efeitos que eu utilizei nessa cena diurna e na noturna, tá? Vou desativar aqui novamente. E aqui eu botei também uma layer de luzes, que é aqui, ó. Eu botei um LED aqui no cortineiro e botei uma luz aqui nesse abajur. Se eu desativar, ó, vai apagar essas luzes aqui. E aí, na hora de renderizar essa cena noturna, eu desativei a luz em cima, que eu vou já mostrar no modelo quais foram que eu botei, né? E deixei aqui só as luzes aqui do cortineiro e desse abajur aqui, dessa luminária de piso, né? Tá, vou voltar aqui para explicar do começo a cena diurna. Primeiramente, o print post aqui, né, eu sempre uso. Visibilidade da camada aqui, eu botei várias camadas, né, como eu mostrei para vocês aqui. E aí foi simples, eu ativei todas e aí usei essas duas luzes aqui. Se eu voltar aqui na opção de luzes, essas duas luzes aqui foram as luzes que eu botei para luz cima, a layer de luz cima, né? Que aqui eu botei o que? Uma luz diária para iluminar bem esse ambiente aqui. Mas por que eu utilizei essas luzes aqui para iluminar? Eu botei essa luz aqui diária para ficar mais claro aqui esse ambiente, mas ela não gerava uma sombra. Então eu botei uma luz, acrescentei uma luz aqui em cima, que essa luz aqui, essa luz de cone, ela vai acrescentar uma luz aqui. Aliás, ela vai acrescentar uma sombra aqui. Então essas duas em conjunto fica uma harmonia boa, de iluminação aqui para o nosso ambiente. E aí, voltando aqui para a parte o efeito de sol que eu utilizei aqui, na verdade, eu utilizei ele com a altura máxima, porque eu não quero nenhuma sombra aqui, ó. Se você reparar, tem uma sombra ali
que o sol vem de cima e ele pega ali, ó, na parte aqui do cortineiro, então vai gerar uma sombra ali, tá? Então eu botei aqui a altura no máximo e deixei o brilho bem baixo. Se você reparar aqui, eu vou atualizar o preview. Na hora que eu atualizo o preview, a gente vê como que vai ficar. Se eu desativar o efeito de sol e eu fizer de novo, a gente vê que não muda muita coisa. Aliás, a gente muda um pouco ali, ó, só aquela sombra embaixo, porque o sol já vem do próprio Lumion. A gente já tem uma configuração de sol do próprio Lumion, tá? Então eu botando esse daqui, esse efeito de sol aqui, mesmo com o brilho muito baixo, eu consigo ter uma posição dele totalmente em cima. Então eu utilizei isso aqui só para não ter risco aí de mostrar outro tipo de sol que gere outra sombra. Céu e nuvens aqui, o próximo efeito. Eu botei nuvens baixas e nuvens altas no máximo, tá? Que é pra gente ter um céu todo branco ali. E aí, aqui na luminosidade do céu, eu aumentei um pouco. E aumentei um pouco o brilho geral também. Pra gente ter mais luz, uma luz geral, chegando nesse ambiente. E aí, voltando aqui na página 2, exposição, que eu deixei bem acima da metade, né? A gente precisa ter uma luz bem geral, porque aqui, como a gente não tem muito o brilho do sol, porque senão ia gerar muita sombra aqui embaixo, eu explorei aqui mais a luminosidade do céu e a exposição aqui para trazer mais luz para o ambiente. E as luzes que a gente já acrescentou ali, né? Luz do céu aqui, eu deixei a saturação bem baixa, para ele ficar assim, uma certa forma mais alaranjada a cena, né? Botei o brilho no máximo também. Correção de cor, eu aumentei aqui um pouco o brilho e contraste, né? Deixei temperatura aqui na metade e aumentei um pouquinho o limite baixo, para dar um pouco mais de contraste. Voltando aqui, o aguçar eu sempre deixo aqui na metade, né? Aqui o Hyperlight no máximo também. Reflexão, se a gente for aqui, ó, eu não acrescentei nenhum plano de reflexo. Eu só acrescentei aqui o Speed Ray, né? Para ativar essa opção aqui, porque ele vai dar um reflexo natural nos objetos que eu já botei reflexo. E aí na sombra aqui, eu deixei nessa faixa aqui o brilho e o Omni Shadow aqui um pouco acima da metade, e sempre ativando as duas opções, né? 2 pontos de perspectiva normal, só para deixar as laterais alinhadas, e a sobreposição de imagem, que é essa borda aqui, tá? Se vocês quiserem, vou deixar aqui na descrição também esse modelo aqui de imagem aqui. Isso é uma imagem PNG, tá? Só essa parte aqui que é transparente e essa parte é borda, uma borda preta. E aí no editor de foto aí você só nesse alinhamento aqui da borda. E aí vamos para a parte agora da cena noturna aqui, né? A cena noturna, se a gente for aqui, o que vai diferenciar? Eu utilizei dessa vez os céus reais aqui e botei um céu noturno, um céu de entardecer, que é esse céu mais azulado aqui, né? Eu aumentei bem o brilho geral aqui, deixei o brilho, esse brilho mais simples, eu deixei ele aqui um pouco mais baixo e aumentei mais o brilho geral aqui. E deixei esse céu de entardecer. Se você não sabe, é aqui na parte de entardecer o céu 6, tá? Voltando aqui, como eu utilizei os céus reais, o céu e nuvens, ele fica desativado, ele fica bloqueado pelo efeito dos céus reais, tá? E na visibilidade da camada, como eu já expliquei, né? Eu desativei essa luz em cima, para não ficar estourada a nossa cena. E na cena noturna a gente tem que destacar um pouco da luz, a luz que dá um contraste aqui, né? Que é a luz laranja. Então se eu ativar a preview aqui, ó, você vai ver que tem uma certa luz noturna, uma certa luz um pouco azulada, mas aí em contraste a gente tem a luz laranja aqui na luminária de piso e aqui no cortineiro. Então passando aqui pro próximo. Exposição, deixei igual o outro. Luz do céu, dessa vez eu aumentei a saturação para a gente ter aquela cena azulada. Porque aqui essa luz do céu é a luz que é de acordo com o tipo de céu que você tá usando, tá? Então se eu deixasse mais baixo aqui, a gente não ia ter esse azul na cena, a gente ia ter mais um alaranjado, tá? E eu quis dar esse contraste do azul e do laranja, que eu já falo aí em vários vídeos de cenas noturnas aí. Essa é uma dica que eu sempre dou aí, tá? Voltando aqui, correção de cor, mesma forma aqui, ó, eu não mexi muito. Se você quiser, você pode até abaixar um pouquinho aqui, ou então se quiser dar mais um laranja pra cena, aumenta um pouco a temperatura, tá? Voltando aqui, o aguçar, mesma coisa. Hyperlight, igual também. Reflexão aqui, também não botei plano. Se eu voltar aqui, sombra, mesma coisa. Então, não mudou muita coisa aqui, né? Ponto de perspectiva e sobreposição de imagem. O que realmente mudou aqui foi o céu real, o tipo de céu que eu utilizei.
né? Que eu botei um céu de entardecer para trazer aqui, ó, essa luz um pouco azulada e a luz aqui laranja para dar esse contraste, tá? Então as mudanças que eu fiz, eu tirei primeiro a layer de luz cima, né? Deixei só a luz que eu acrescentei aqui. Mudei o tipo de céu, botei céus reais. E aqui na parte de luz do céu, eu acrescentei aqui, aumentei a saturação, né? Pra gente ter essa luz mais azulada. E aí, se você reparar aqui, na cena diurna, na hora que eu atualizo a preview, a gente percebe que tem mais ou menos aqui um cinza atrás, né? Isso aqui fica legal para postar no Instagram, principalmente nesse formato aqui mais retangular, né? Porque a gente fica ali com o foco total na nossa modelagem aqui. Se a gente tivesse algum cenário aqui atrás, árvores, vegetações, ou então um tipo de céu, ia acabar assim tirando o foco, né? Porque aqui a gente quer mostrar é uma cena mais conceitual, tá? Só essa parte de uma modelagem isométrica aqui, né? Se você já é arquiteto aí, ou engenheiro, ou design, a gente sabe assim que tem aquelas perspectivas isométricas, que funciona mais ou menos dessa forma aqui, tá? A gente vê ali uma perspectiva, às vezes em ponto de fuga, ou então uma mais proporcional dessa forma aqui, né? E aí isso aqui fica uma cena bem conceitual e diferente assim, né? A gente traz um render ali e tem que trazer outras estratégias ali de iluminação para deixar esse render realista, né? E aqui, como a gente reparou, é cinza aqui no fundo, e se a gente for na cena noturna e atualizar, a gente percebe que já fica ali um tom mais escuro, fica um azul, praticamente um azul bem escuro, tá? Fica quase um preto aqui. E a gente já traz essa ideia para uma cena noturna, que realmente é mais escuro. A gente tem como se fosse simulando um céu bem escuro, né? E trazendo ainda a iluminação azulada e a iluminação artificial mais alaranjada, tá? Isso aqui fica um conjunto bem legal aí. E aí eu quero que você já comente aqui embaixo se você sabia dessas técnicas aí, desse tipo de cena isométrica, se você já viu alguém fazendo aí. E já aproveita e manda aí pro seu amigo que não sabia dessas técnicas e dessas dicas que eu dei aqui para fazer esse tipo de cena isométrica ali. Espero que vocês tenham gostado, já fiquem ligados aqui no canal, toda semana eu tô trazendo vídeos aí, dando vários tipos de dicas, tá? E aguardo vocês no próximo vídeo, até mais!